Sejam muito bem-vindos em mais uma aula do Jornada no Evangelho 3. Hoje nós chegamos, na nossa 13ª aula, a nova vida em Cristo, que vai ser apresentada pela nossa irmã Aline, uma irmã que já foi forjada na turma L4. E Deus abençoe muito a sua vida, onde a gente já sabe, o prazer e a alegria que ela tem de falar da palavra de Deus. Não se importando a quem ou aonde, ela ama compartilhar aquilo que está dentro do coração dela. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu tenho participado de algumas aulas aqui do Jornada. Eu fico lá no cantinho, no off, mas eu fico só absorvendo o conteúdo e sendo edificada no Senhor. Bom, o tema proposto para hoje é a nova vida em Cristo. Se já estamos vivendo essa nova vida, o que foi feito da velha vida que estávamos acostumados a viver? Você pode pensar como eu pensava. Que velha vida é essa, afinal? Eu nasci na igreja, meus pais sempre foram cristãos. Afinal, o que é isso? Eu nunca entendi. Então, para a gente compreender essa verdade, a gente vai iniciar com um texto bíblico. E a nossa conversa, a princípio, vai percorrer em volta dessas verdades que Jesus disse. A minha Bíblia que eu vou usar é a NVI. Os versos que vamos conversar a princípio está no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 3 a 8. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Eu não vou ler a passagem porque eu sei que vocês já conhecem. Mas ali Jesus diz 3 verdades para Nicodemos, referente ao reino de Deus. Então, primeiro, o que nasce da carne é carne. Para ver o reino tem que nascer de novo. E terceiro, para entrar no reino tem que nascer da água e do Espírito. Então, para entendermos a primeira verdade, o que nasce da carne é carne, nós precisaremos revisitar brevemente o jardim lá no Éden. Então, tudo que Deus fez foi bom. Ele mesmo classificou a sua criação como bom e depois como muito bom. Adão era o cabeça da raça, o protótipo da humanidade, o molde perfeito em justiça e santidade, filho de Deus. Como está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, 38, que Lucas vai narrando a genealogia e vai falando filho de, chega Adão, filho de Deus. Então, o homem foi provido, quando eu digo homem é a raça, a mulher também está incluída. Ele foi provido de um cognitivo, ou seja, de razão. Então, uma capacidade de formar pensamentos, de construir conhecimento, de entender causa e efeito. Ele foi provido de vontade, que é uma capacidade que permite escolher para agir. É a tomada de decisão, onde se decide pelo sim ou pelo não. E de ação, que é a capacidade de falar, andar, pegar, escorregar. Então, assim, o homem, ele é capaz de pensar, entender, escolher e agir, ok? Esse mecanismo, esse processo não é estático, ele é contínuo. E esse processo vai se desenvolvendo ao longo da vida, à medida que se recebe estímulos do ambiente em que se vive e das pessoas com quem se convive. Adão estava nesse estágio de crescimento progressivo em direção ao Criador do universo, vivendo em uma relação de alegria e serviço, uma justiça original, a glória da imagem de Deus, em uma comunhão relacional. O Pai lhe deu uma ordem, uma ordenança, exatamente assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2,16. Claro, objetivo.
Essa árvore provavelmente recebeu esse nome porque fora destinada a revelar se o estado futuro do homem seria bom ou mal. Se o homem deixaria que Deus lhe determinasse o que era bom ou mal, ou se ele mesmo se encarregaria de determiná-lo por si e para si. Uma escolha, uma decisão. Mas seja qual for a explicação que se dê ao nome da árvore, a ordem de Deus para não comer do fruto serviu simplesmente ao propósito de pôr à prova a obediência do homem, em que deveria submeter a sua vontade à vontade do seu Deus com obediência. Um teste de obediência. Mas, ao derredor do jardim, havia um mal, experimentado em corrupção, um tentador. Um adversário não do homem em primeiro lugar, mas de Deus. Forjado em astúcia, uma habilidade capaz de enganar, de iludir sem alarmar, quase que imperceptível. Através da audição, ouvir o que não é a palavra de Deus, é lançada uma semente aos ouvidos de Eva. E a pergunta que a serpente faz a Eva parece legítima, mas tinha várias camadas de sutileza, de mentira, de engano. E a pergunta foi assim: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Não era uma simples pergunta. Era uma semente maligna que, ao adentrar os ouvidos de Eva, vai cair exatamente no campo da razão. Um lugar que não tinha recebido influência do mal, só conhecia o bem e o que é bom. Uma mentalidade nutrida de pureza, de santidade, vindas do próprio Deus. Quando fazemos uma leitura linear, rápida, pode ser que algumas observações passem desapercebidas nessa pergunta, mas presta atenção na astúcia. A serpente vai usar uma suposição na pergunta. E o que é uma suposição na pergunta? É uma ideia escondida na própria pergunta, como se fosse verdade. A pergunta que a serpente faz lança uma dúvida generalizada. Lendo rápido, a gente não consegue perceber. Mas essa frase faz parecer que Deus impôs uma restrição total e desnecessária. Dá uma ideia de que proíbe algo tão simples, prazeroso. Cria a imagem de um Deus autoritário e cruel. A pergunta desvia a atenção da realidade de que Deus deu uma ordem específica e foca em uma acusação falsa de que Deus está sendo injusto. Ele não é tão bom assim. Coloca em xeque a bondade de Deus. Então, a maldade, ela é inserida sutilmente no campo da razão, no núcleo do coração. E, nesse momento, a confiança em Deus está sendo abalada. E isso se chama mentira transvestida de verdade. Para que a gente possa entender essa suposição na pergunta, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu vou até a casa de uma amiga e eu vejo ela passando por algumas dificuldades. E eu digo assim: nossa, fulana, veja sua parente, não é crente, não teme a Deus, faz tudo o que deseja, tem carro do ano, viaja para onde quer, os filhos estão em plena saúde. Você, temente a Deus, bem crente, vive na igreja, seus filhos sempre doentes, você sempre em dificuldades. Percebem? Ao escutar essa minha conversa, na mentalidade dela, a bondade de Deus está em xeque. Em momento algum eu disse: Deus não é bom com você. O que eu fiz foi um emaranhado para que ela pense por si mesma de que Deus não é bom o suficiente para ela. Essa sutileza de enganar, usar jogos de palavras, manipular, isso é típico do diabo. A ocultação da verdade, a Bíblia chama isso de mentira.
Jesus associa o diabo à mentira, chama-o de pai da mentira, e quem mente é filho do diabo. João 8,44. Então, presta atenção aqui. A mentira precisa andar junto com a verdade, colada na verdade, para que possa enganar o máximo de pessoas possíveis. Sobre a bondade de Deus, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, nós vamos nos deparar frequentemente com questionamento se Deus é bom mesmo. Será que tem sido bom para mim? E esses questionamentos, eles vão se revelar com maior intensidade diante de algum sofrimento. E é exatamente aí que entra a fé. A fé defende que Deus é bom o tempo todo. E tudo na nossa vida tem propósitos divinos. Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Apontando que tudo, inclusive os propósitos de Deus, é para a sua glória e vem dele. Voltando ao jardim. A conversa subsequente entre Eva e a serpente é catastrófica. A semente da maldade já tinha germinado. Como sabemos? Quando Eva vai citar a regra que Deus colocou para eles, ela adiciona uma nova regra: nem toquem nele. Mostrando que a sua percepção de quem Deus era já estava distorcida. E aí nós temos o primeiro ato de legalismo na Bíblia. Sabe o que é legalismo? Presta atenção aqui. É receber uma ordem clara e objetiva, mas para ter certeza que eu vou cumprir com perfeição aquela ordem dada, adiciono uma nova regra para que eu não chegue nem perto de descumprir aquela ordem. Foi isso que os judeus fizeram com a lei de Deus, camadas e camadas de regras. Então, a salvação, a entrada no reino, passou a ser por mérito. Então, presta atenção aqui, ó. Adiciono regras, a regra de Deus, me esforço para cumprir as minhas regras que eu mesmo criei, dizendo que estou obedecendo a regra de Deus. Voltando ao jardim. Quando Eva olha para o fruto da árvore, ela o deseja. Nesse momento, os pensamentos começam a entrar no campo da vontade, o lugar onde se toma decisões, onde se decide pelo sim ou pelo não. O mal vai se expandindo. Pensa num recipiente cheio de água pura e cristalina. Adiciona uma gota de tinta preta e essa vai começar a se dissolver num lugar puro, santo e limpo. E aqui eu vou dizer uma frase que Albert Einstein disse e ela é perfeita. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quando o pensamento se torna uma estrutura, essa estrutura entra no campo do desejo e do desejo à ação, então temos a transgressão da lei de Deus. O castigo anunciado por Deus era a morte. E a ideia bíblica fundamental de morte não é a extinção do ser, mas sim da separação do homem com a fonte da vida. Foi um rompimento abrupto da amizade do homem com Deus. Essa amizade é chamada de comunhão. Ou seja, o prazer de estar com ele, do prazer do seu favor para com o homem. A morte espiritual, ela é comparada a um corpo em decomposição, vai se afundando cada vez mais em pecados e transgressões, achando que esse estado de deterioração é normal. Quanto mais poder e influência o pecado tem, pior fica. Então, as sementes da morte, elas começaram a agir também no corpo,
dores, doenças, enfermidades. A pessoa morta espiritualmente está debaixo da ira de Deus. Deus não tolera o pecado. Provérbios 6, 16 ao 19 vai dizer assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse tipo de pessoa não pode ver e nem entrar no reino, porque são nascidos da carne, estão mortos, estão sob a lei da morte. Tem cognição para pensar e entender, mas não gosta de pensar em Deus, nem quer entender as coisas de Deus. Tem um coração que pode amar, mas não ama Deus. Tem vontade para escolher, mas não escolhe Cristo como Senhor e Salvador. Vocês já viram pessoas assim? Estou sempre vendo, constantemente. Percebem que não é a ação em si que nos faz um pecador, mas isso está no íntimo do coração. Marcos 7 descreve uma controvérsia entre Jesus e os fariseus sobre rituais de purificação. E no verso 20, Jesus diz assim: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Quando chegamos ao ponto de fazer, ao ponto de pegar, ao ponto de falar, houve uma estrutura antes planejada, arquitetada no íntimo do nosso ser, da nossa razão, da nossa cognição. Então, vocês conseguem perceber que isso está intrínseco, não tem o que fazer, não tem como evitar. Tudo isso e muito mais virá em nós, brotará em nós. E da forma como eu vivo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, mostra se eu estou mais em trevas ou mais na luz. Essas verdades sobre pensamentos e desejos, Paulo vai dizer algo muito profundo. Em Romanos 7, 7, leiam inteiros depois, porque é muito profundo. Paulo vai dizer assim, eu vou pegar alguns pontos para a gente poder entender. Ele vai dizer, fui vendido como escravo ao pecado. Sabe o que é um escravo? É algo que não é uma pessoa que tem um senhor, que dita para ele o que tem que ser feito, não tem liberdade, não tem direitos, não tem voz, ele é governado por outra pessoa, e o Senhor tem total poder sobre ele, castiga e pode até matar. E Paulo continua dizendo, não entendo o que eu faço, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando em mim. Em outra parte ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? O que você faz é uma consequência de quem você é. Eu li uma frase perfeita, eu não lembro quem é o autor, mas eu anotei. E diz assim, quando a história do homem começou, quando o tempo do homem teve seu começo, quando o tempo, a história começar onde o homem tem a primeira e a última palavra, o paraíso desapareceu. A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia está em Gênesis 4, 7, no texto onde Caim mata Abel. É Deus quem nomeia o mal que foi inserido no coração, na razão do homem. E Deus diz a Caim que o pecado o ameaçava a porta, o mal desejava conquistá-lo, mas ele deveria dominá-lo. Se não compreendemos o que está em nós, quem nós somos, muito pouco compreenderemos o que foi feito por nós. Não saberemos a dimensão do que recebemos. Lucas 7, 47 tem uma passagem perfeita, quando uma pecadora unge os pés de Jesus. Depois, eu tenho certeza que vocês já leram, mas leiam novamente. E Jesus diz assim, quem muito foi perdoado, muito ama, mas quem foi pouco perdoado, pouco ama. Em Efésios 2,
no verso 1, o Espírito Santo, através de Paulo, vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, a palavra pecado, que vem do grego hamartia, significa errar o alvo. A segunda é transgressão, que vem do grego paraptoma, com o significado de cair do lado, escorregar, da ação. O pecado, hamartia, na palavra de Deus, não é um ato definido, mas sim um estado. Ou seja, hamartia é o que você é, praticando tudo aquilo que te define. E exatamente nesse verso 1 do capítulo 2 de Efésios, essas duas palavras, pecado e transgressão, acontece uma fusão, dando um significado de pensamento e ação. O que é secreto e o que é público, o que é omissão e o que é omissão. Então, ou seja, eu sei o que devo fazer, mas não faço, com o eu sei o que eu não devo fazer, mas faço. Então, o pecado é não chegar a ser o que deveríamos ou poderíamos ser. Essa é a definição. Por exemplo, será que você é um bom marido? Será que você torna a vida da sua esposa uma vida prazerosa de se viver? O seu temperamento, as suas irritações, seus acessos de fúria, sua falta de paciência jamais interfere na sua relação conjugal, na sua relação familiar, na sua relação social? Será que você é uma mulher tão boa esposa como deveria ser? Você participa com aquele verdadeiro interesse no trabalho do seu marido? Busca entender os problemas, as preocupações do esposo, cujo trabalho, muitas das vezes, depende do sustento da sua casa? Será que somos tão bons pais como deveríamos ser? Será que estamos formando e educando nossos filhos de acordo com o nosso dever ou evitamos com frequência essas obrigações? Será que somos tão bons filhos ou filhas como deveríamos ser? Alguma vez ou quase sempre agradecemos ou retribuímos o que fizeram por nós? Será que nunca notamos o olhar ferido dos nossos pais, sabendo que éramos nós os causadores daquela ferida? Então, quando compreendemos o que é pecado, nos damos conta que estamos mergulhados, inundados no fracasso de acertar o alvo. Pecado é fracassar no que deveríamos e poderíamos ser em cada esfera da nossa vida. O homem errou o alvo proposto para ele, errou o propósito criado para ele. Se quisermos compreender como Deus vê o homem, Romanos capítulo 3 nos ensina que, embora o homem está incapacitado de realizar algum bem, está sujeito à lei da morte, não há por que ser necessariamente assim. É possível ao homem livrar-se do pecado e da morte por uma vida de comunhão com Deus. Não é a vida que o homem vive agora ou que sempre viveu que vai definir seu destino. O paraíso não é uma certa localidade que você assinala no mapa, mas ele passa a existir onde Deus é Senhor. E o homem é sujeito a ele voluntariamente. Barclay vai dizer que o horrível do pecado é seu efeito petrificador. No começo, a pessoa sente vergonha, depois perde o pudor, o temor e o horror. Estão comigo, gente? Essa primeira parte, vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar. Vamos dar sequência, então. E aqui voltamos ao encontro de Jesus com Nicodemos. Então, existem etapas para o reino de Deus. Então, primeiro, precisa ver o reino. Segundo, nascer da água e do Espírito. E do terceiro, aí se entra no reino. Então, para ver o reino, enxergar o reino,
Os olhos e os ouvidos precisam ser abertos. Vocês se lembram? Estão fechados. A abertura de ambos se dá através da pregação do evangelho. Então, assim, para que a boa notícia seja compreendida, primeiro precisa expor a má notícia. Antes de apresentar a solução, o evangelho expõe o problema. No momento que a pessoa escuta o evangelho, seus ouvidos são abertos. Romanos 10:17, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o amor demonstrado por Cristo é que gera arrependimento. O nascimento da água e do Espírito não são duas etapas diferentes, primeiro da água e depois do Espírito, mas sim um único evento. São as duas partes interligadas. Significa um nascimento espiritual. A água simboliza limpeza. A palavra de Deus é associada a essa limpeza. João 15:3 vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Efésios 5:26 ali trata da igreja, e Paulo vai dizer para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a água é uma metáfora para a palavra de Deus que limpa a alma, assim como a água limpa o corpo. Hebreus 4:12 descreve o potencial da palavra de Deus. Sendo viva, concede vida. Sendo eficaz, transforma o ouvinte em fiel. Tendo dois gumes, corta primeiro quem a usa e depois aqueles que a recebem. Sendo cortante, traz à luz os motivos obscuros do nosso subconsciente. E ela é apta para discernir e julga os nossos valores. Então, o que Deus faz em nós é perfeito. A regeneração não acontece em um local físico, em uma igreja, em um templo. Não é algo que uma pessoa recebe por uma conduta perfeita, por ser religioso, por obedecer às regras. E também não se dá por nascer numa família tradicional cristã. A regeneração, ela não é visível, é um ato de Deus em nós, é por graça, é uma transformação interna, invisível aos olhos humanos, que acontece no momento em que a pessoa crê em Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador. É no coração, lembra, é no centro das nossas emoções, da nossa razão, da vontade, das ações. Ele recebe vida porque estava morto. E nesse momento rápido e simultâneo vem a conversão e a fé. O Espírito Santo realiza essa obra misteriosa e sobrenatural em nós. A metanoia é uma completa mudança no núcleo do coração, na razão, na vontade, nas ações. É radical. Seus pensamentos mudam, suas opiniões, seus desejos. Passamos a ter convicção que a vida anterior era completamente errada. Então, o curso da vida sofre um giro de 180 graus. Passamos a ter consciência do merecimento da condenação, mas, em contrapartida, está a fé. Ela nos assegura a confiança em Jesus Cristo para a salvação. A fé, ela se apropria da justiça de Jesus Cristo e nos traz uma felicidade plena e segurança que os nossos pecados já estão perdoados com a base nos méritos de Jesus Cristo. Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a base da fé está enraizada na veracidade e da fidelidade de Deus. Por isso, é de suma importância conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou, João 17:3. Porque senão é uma rasa conversão, baseada no medo, nos próprios méritos. Então, tudo vai começar no seu modo de viver.
A gente precisa aprender com Cristo e não sobre Cristo. Aprender com Cristo é relacionamento. Aprender sobre Cristo é ter informações sobre Ele. Então, é implantado em nós um novo princípio moral, a natureza moral do reino de Deus. E como é essa natureza? Bom, natureza é a forma de ser, de pensar e de agir. Está lá em Mateus 5:7. Amor radical, justiça, misericórdia, pureza de coração e humildade. Esses são os valores que governam a vida dos cidadãos do reino de Deus. Jesus disse em Lucas 7:21, o reino de Deus está dentro de vós. Não significa que a velha natureza foi removida, não. Ela fica, porém ela vai sendo desestruturada, quebrada, removida ao longo da nossa caminhada com Cristo, porque Ele é o modelo de pessoa santo e perfeito que o Pai se agrada. O propósito original para o homem viver lá no princípio é renovado dentro de nós. É um realinhamento de vida, de valores, de acordo com a ética do reino de Deus. E aí nós vamos ter uma dualidade. A velha natureza com a nova natureza. A velha natureza sempre será uma inclinação natural para o pecado. A gente pratica sem nenhum tipo de esforço. Ela sempre vai estar em conflito com o reino de Deus. Sempre será sutil, quase que imperceptível. Vai agir na mente, onde reside os pensamentos com dúvidas, mentiras, pensamento negativo, medo, ansiedade, orgulho, sempre no âmbito de questionar a bondade de Deus. Também age nas emoções, como as paixões desordenadas, ódio, amargura, com o objetivo de desunião. Ela age nas ações com os vícios, que é a maior manifestação de destruição contra si mesmo e contra os outros. E na espiritualidade, como alvo principal a separação de Deus. Então ela esfria a fé, desencoraja a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus e com os nossos irmãos. O domínio dessa natureza foi quebrado na conversão, porém ela permanece ativa em nós. E não se esqueça que a velha natureza tem uma moral referente ao reino de Satanás. Ela não tem mais domínio sobre nós, porque pelo sangue de Cristo esse domínio foi quebrado, mas exerce influência sobre pessoas ao nosso redor e em nós. A nova natureza tem princípios do reino, como eu já falei. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Como vocês vão ter uma aula só do Espírito Santo, eu não vou adentrar esse assunto, porque senão eu vou tirar toda a beleza do nosso irmão Renato na próxima aula. Mas eu quero pontuar que ele é o agente ativo no processo de santificação, que é o crescimento em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O Espírito Santo nos ajuda a abandonar o pecado e cultiva o caráter de Cristo em nós, para vivermos uma vida que agrada a Deus, ou seja, dizer não às tentações. Eu vou trazer para vocês um contraste entre a velha e a nova natureza, como elas se manifestam. Então, nós precisamos compreender que nós somos levados facilmente ao cativeiro novamente, quando buscamos respostas para necessidades e desejos em outras fontes, que somente Deus pode nos fornecer. Então, uma parte crucial da libertação em Cristo significa permitir que Ele preencha nossos lugares vazios. O preenchimento que somente Cristo pode dar não vem automaticamente acompanhado da salvação.
Há uma enorme diferença entre a salvação do pecado e a satisfação da alma. A salvação assegura nossa vida por toda a eternidade. A satisfação da alma garante vida abundante na terra. Então, por exemplo, quando eu estou com fome, eu vou procurar algo para me alimentar, para matar a minha fome. Se eu ignoro esse sinal que o corpo está dando, desencadeia diversas reações no meu físico, no meu psicológico, gera doenças e pode me levar até a morte. Então, a grande sabedoria está em aprender a discernir os sinais do nosso espírito. E o sintoma mais óbvio de uma alma necessitada da satisfação em Deus é um senso de vazio interior. É aquele espaço vazio, bem lá no fundo. Então, você tem duas opções de escolha. A primeira é você assumir que sua alma está faminta e sedenta de Deus. Se achegar a Ele em humildade, para que Ele, que é o pão da vida e a água da vida, sacie você. Sendo alimentado espiritualmente, a parte do fruto do Espírito que vai se revelar em você é a alegria, paz, fidelidade. Acho que vocês já sabem que o fruto do Espírito, ele é parecido com uma, né, usando subjetivamente, uma mexerica com 9 gomos. Então, o fruto do Espírito é uma unidade de 9 virtudes conectadas, inseparáveis. Não dá para a gente escolher ter uma parte do fruto e não ter a outra. O fruto é a manifestação do caráter de Cristo em nós. Então, o que é alegria? É diferente de ser feliz. Estar feliz depende de algo bom acontecer ao nosso exterior. A alegria do espírito não depende de condições externas, mas da conexão com a fonte eterna. Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e ninguém pode tirá-la. João 15:11, João 16, 22. A alegria do espírito, ela está enraizada na natureza imutável de Deus e não nas coisas inconstantes do mundo. A alegria, ela não desaparece diante das tribulações, das tentações, das influências externas. O regozijo na salvação é a maior fonte de alegria espiritual. É uma satisfação profunda e duradoura, independente de qualquer situação. A carta aos Filipenses, ela é considerada a carta da alegria. Tem 4 capítulos, Paulo vai citar 14 vezes a palavra alegria. Alegrem-se, alegro-me, estando preso em Roma. A paz é uma tranquilidade interior, é uma capacidade de permanecer calmo, confiante, durante as tempestades da vida, dos desafios. Não é uma ausência de lutas, mas a presença de Deus no meio delas. A paz retira o medo do coração, a preocupação, a ansiedade, gera em nós confiança de que Deus está cuidando de nós. É uma capacidade de viver contente em toda e qualquer situação, sem reclamar, se revoltar contra as provações. Leiam a carta aos Filipenses, no capítulo 4:11, Paulo vai escrever assim: aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Essa paz é diferente de ausência de conflito, é a paz de Deus que excede todo entendimento. A fidelidade é a pessoa fiel, é alguém cuja palavra se pode confiar.
cumpre o que promete, honra seus acordos, permanece firme no propósito de seguir as ordenanças de Deus, mesmo em tempos difíceis ou quando ninguém está observando. Nas grandes ou pequenas responsabilidades tem a mesma dedicação. É a imitação do caráter de Deus que permanece fiel quando nós falhamos. Essa é a primeira opção. Você tem a segunda opção. É buscar satisfação externa em bens materiais, reconhecimento, relacionamentos humanos que são temporários, instáveis. Vai te levar a uma busca constante por algo a mais. O vazio interior não é material, não pode ser preenchido com coisas externas. As obras da carne, para nos satisfazer, se revelarão, como, por exemplo, de caráter sexual e também de caráter espiritual. Sabe como? A prostituição. É um pecado de natureza sexual. Está relacionado com adultério, fornicação, homossexualidade, masturbação. Dentro da satisfação externa, também temos a impureza, que são estímulos sexuais, como pornografia, leituras eróticas, vídeos, reels, filmes, novelas, que estimulam de forma errada o desejo sexual. A lascívia, que é um desejo sexual intenso, excessivo. A pessoa, ela tem dificuldades em controlar seus impulsos, que se manifestam em pensamentos, em olhares, em ações. Sabe quando a pessoa tem comportamento considerado indecente, ofensivos? Então, inclui palavras, inclui gestos, olhares com conotação sexual. No caráter espiritual, nós sabemos que o ser humano, ele tem uma necessidade natural de adorar alguém ou alguma coisa. Ele foi criado para isso. E essa adoração está no centro da razão de ser da humanidade. Depois que o coração do homem foi corrompido pelo pecado, ele busca adorar qualquer coisa que não seja o verdadeiro Deus. Ao invés de refletir a glória divina, ele se curva àquilo que ele mesmo cria ou deseja. Então, a idolatria não é somente ídolos, imagens, cultos estranhos, horóscopo, pessoas, igrejas com suas doutrinas. Se manifesta também em uma adoração pecaminosa, adoração por recompensa ou barganha, quando eu adoro a Deus apenas para obter bênçãos, prosperidade material, cura. A adoração, ao invés de ser uma resposta de amor, se torna uma transação comercial com interesse próprio. E isso sobrepõe a glória de Deus. Manipulação espiritual é quando eu utilizo a adoração, o louvor e até a oração para manipular as emoções de outras pessoas. E quem age assim está buscando controle sobre as pessoas, tirando vantagem própria. E isso é comparado à feitiçaria. Adoração como performance. Então, é uma adoração que foca em aparências, rituais externos, sem sinceridade de coração. Então, a pessoa se preocupa mais com a aprovação dos outros, com a imagem de espiritual, do que com a comunhão genuína com Deus. Jesus criticou essa atitude, dizendo que muitos o honram com os lábios, mas o coração está longe dele. A adoração por vício emocional. Ela pode se tornar um vício quando a pessoa busca sensações, sentimentos que a música, o ambiente proporciona, em vez de buscar a presença de Deus por quem Ele é. Essa adoração ela não é racional, não é espiritual, puramente emocional e pode levar à manipulação. A verdadeira adoração, ela não busca nada em troca. É uma resposta de um coração transformado.
que reconhece a grandeza e a bondade de Deus e se entrega completamente a Ele. É um ato voluntário que flui de um relacionamento íntimo e genuíno e não de uma motivação egoísta. A outra manifestação da carne está no relacionamento com os meus semelhantes. Ao invés da minha vida ser um ato de serviço ao próximo, eu tenho a atitude de colocar meus interesses, os meus desejos, as minhas necessidades acima dos outros. E os instintos egoístas serão evidentes, como o ódio. Não é uma raivinha, uma irritação passageira, é uma força destrutiva que aprisiona a pessoa que odeia e fere a pessoa odiada. O ódio tem um desejo ardente em prejudicar o outro, seja fisicamente, emocionalmente ou socialmente. A vingança é a manifestação desse sentimento. O ódio impede reconciliação e o perdão e leva o coração à amargura. O ódio corrói a pessoa por dentro, pode levar a problemas de saúde mental e físico, além de destruir relacionamento e a paz interior. O ódio é um pecado gravíssimo, porque é o oposto do amor, que é um mandamento de Deus. Nós temos a discórdia, são desentendimentos entre pessoas, oposição de ideias, gera conflito, brigas, divisões, panelinhas, gerando dissensão e facção. Começa com comentários maliciosos, fofoca, difamação, insinuações para gerar desconfiança entre as pessoas. Ao invés de gerar lealdade a um princípio justo, gera lealdade a pessoas. O outro problema é o ciúme. Então, vê o outro como sua propriedade. Tem sentimento de posse, é um medo de perder algo, é o medo de perder alguém que considera seu. É destrutivo, porque nasce de uma profunda insegurança pessoal. Tem controle excessivo, vive suspeitando das pessoas. Se caracteriza como inveja também, porque se sente mal com o sucesso ou a felicidade do outro. A ira não é um ressentimento de indignação, mas é uma explosão, é uma perda de controle, é uma raiva explosiva, descontrolada. A pessoa perde a postura. Geralmente nasce do orgulho ferido. Quando o que eu quero é contrariado, eu me sinto desrespeitada, injustiçada, porque o foco está em mim mesma e nos meus direitos. Então, a reação é ferir, humilhar, se vingar do outro, usa de linguagem ofensiva, gritos, xingamentos, maldições, palavras que ferem o próximo. Efésios 4, 26 ao 27 vai dizer: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O fruto do Espírito que vai se manifestar é a paciência, a amabilidade, a bondade e a mansidão. Então, a paciência, ela se manifesta na capacidade de suportar dificuldades, suporta sofrimento, humilhação, desonra por um longo período sem discutir. A paciência está ligada à fé. Confia que tudo está nas mãos de Deus, Ele age conforme a sua vontade. Não se cansa de fazer o bem, lida com os outros com humildade, perdão, generosidade, refletindo a paciência de Deus para conosco. A amabilidade é uma pessoa gentil, prestativo, é alguém, já viu aquelas pessoas que é acessível, que é fácil conversar, interagir, ela cria um ambiente de acolhimento, de paz, está sempre disposto a servir, a ajudar o próximo, não visa reconhecimento, muito menos recompensa. Ser amável é evitar palavras duras, sarcasmo, desprezo.
A mansidão de espírito acalma os ânimos, promove a harmonia. A amabilidade é uma imitação da benignidade de Deus, que é gentil e bom para com toda a humanidade, inclusive com os ingratos e maus. Bondade é uma disposição permanente e ativa de fazer o bem a todos, sem distinção de cor, de raça, de religião. Coloca as necessidades dos outros acima das suas próprias. Tem atos concretos de ajudar, dá comida a quem tem fome, perdoa os erros dos outros, ajuda quem caiu. Está ligado à compaixão, à misericórdia, se condói com o sofrimento do outro, age para aliviar. Exemplo de Jesus com a mulher adúltera, o bom samaritano. Então, a bondade, ela se recusa a fazer o mal, busca agir sempre corretamente, segue a palavra de Deus. Atos, presta atenção, atos de bondade são contagiantes, geram felicidade, inspira outras pessoas. A mansidão é o poder controlado, temperado com humildade e gentileza. Não é sinônimo de fraqueza, de covardia, mas é de suportar ofensas com paciência e de exercer autoridade com graça. Quando fica com raiva, opta por não revidar, mesmo quando tem a força ou a razão para fazer. Reconhece as próprias falhas, a própria humanidade. Evita a arrogância, o sentimento de superioridade. Ouve e aceita a correção da palavra ou de um irmão com carinho, ao invés de ficar na defensiva, de ser resistente. Busca paz, não intensifica conflito. É a beleza interior de um espírito calmo, brando, uma qualidade preciosa aos olhos de Deus. A pessoa mansa, ela expressa seu desacordo, estabelece limites, comunica o que não agrada com respeito, evita tom de voz áspero, palavras ofensivas. Jesus Cristo é o exemplo supremo de mansidão. Pois tendo todo o poder do universo, escolheu humilhar-se e não revidar diante das injustiças, entregando-se àquele que julga com justiça. Então, se Deus me satisfaz em Cristo, me sustenta nas minhas instabilidades, eu não devo procurar outra forma de aquietar meu coração por bebedice, em glutonaria. Eu preciso ter o domínio próprio, que é uma outra parte do fruto fundamental. É uma capacidade de controlar, governar os próprios impulsos, emoções, desejos, ações, em vez de ser controlado por eles. Tem controle sobre as emoções, a raiva, a ansiedade, o medo, a tristeza. Tem controle sobre a comida, evita a gula. Tem controle sobre as finanças, evita o consumismo descontrolado. Tem controle sobre desejos sexuais, se mantém em pureza e fidelidade. Controla a língua, evita falar impulsivamente, não murmura, não faz crítica destrutiva, não mente, é disciplinado nas tarefas, nas responsabilidades, mesmo quando não sente vontade, como orar, leitura da palavra, serviço ao próximo, exercita o não às situações que te levam a pecar. Não age com excessos, com fanatismo, discerne todas as áreas da vida. Não é o eu me controlo, mas é permito que o Espírito Santo me controle, submetendo a minha vontade, o meu corpo, à liderança e ao propósito de Deus. O amor é a coroa das 9 virtudes.
O amor do grego agape, sacrificial, incondicional, é a manifestação máxima em amar alguém, é se sacrificar pelo bem do outro, como Cristo fez, suportar as falhas dos outros, não busca seus próprios interesses, não é arrogante, não é orgulhoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não guarda rancor, ele perdoa, busca a reconciliação, reflete a misericórdia de Deus, não apoia o erro, mas busca a retidão em todas as coisas. Dá a própria vida ou os recursos para o bem do outro. O amor do Espírito Santo nos une como comunidade e nos faz acolher uns aos outros, superando as diferenças, divisões. O amor é a cola que mantém todas as outras partes do fruto unidos. Sem o amor, mesmo a manifestação de outros dons e virtudes perde o seu valor e o propósito. É a evidência principal da presença de Deus na vida de um cristão. Colossenses 3:14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo perfeito da perfeição. Então, o relacionamento com Cristo, ele é construído por meio de alguns pilares. Primeiro, reconhece seus pecados e crê que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoá-los, aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida, então recebe uma nova vida espiritual. Segundo, a comunicação é vital para esse relacionamento. Se dá através da oração, numa conversa sincera com Deus, e pela leitura da Bíblia, ele vai se revelar a você. O terceiro pilar é à medida que você vai conhecendo a Deus, a sua doce e eterna vontade, através da sua palavra, o relacionamento vai se aprofundando através da obediência. Então, não é mais uma obediência por medo, mas é um desejo de agradar a quem se ama. O quarto pilar, a Bíblia descreve essa relação como uma amizade. Então, é uma consciência plena que todos os momentos da sua vida, seja bom, seja ruim, ele é o teu amigo, te dará forças. O relacionamento com Cristo causa mudança interior profundas. O Espírito Santo que habita em nós produz essa transformação de caráter, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Essa comunhão de todos os dias vai exercitar os aspectos do caráter transformado. Por exemplo, a oração diária, ela é uma conexão com a fonte que é Deus, e a virtude que se desenvolve é a paz e a dependência. O estudo bíblico é alimento espiritual, e a virtude que se desenvolve é a fidelidade e a sabedoria. A comunhão diária, a sua mente ligada às coisas de Deus diariamente, isso é um exercício relacional. E a virtude que se desenvolve é amor e bondade. Você precisa prestar contas das suas ações e das suas omissões, primeiro diante de Deus e depois para com seus irmãos. Isso é crescimento monitorado, e a virtude que se desenvolve é o domínio próprio. E por último, é o serviço voluntário, e a virtude desenvolvida é a mansidão e a compaixão.
Então, o cultivo das virtudes espirituais, ela é uma jornada progressiva. Através da rendição diária a Deus, conseguimos experimentar a transformação genuína. Essa transformação, ela vai refletir em todas as áreas da nossa vida, e isso impacta o mundo positivamente. A nossa vida inclui a asserção em uma comunidade de fé para crescer, servir e ser fortalecido, como está em Hebreus 10, 24 ao 25. O Espírito Santo nos capacitará para esta jornada de crescimento contínuo. E aqui chegamos ao fim. Glória a Deus. Muito lindo. Deus abençoe. Muito lindo. Glória a Deus. É sério que já acabou, Armandinho? Não, você tem mais no mínimo 45 minutos aí. Gente, Armandinho, eu vou aproveitar, porque eu sei do talento que Deus te deu, da habilidade, não vou nem dizer das escrituras, para não parecer que você aprendeu as escrituras e sabe falar delas, mas a habilidade de falar daquilo que tocou a sua vida, daquilo que agora é parte da sua vida. Então vamos lá. Você trouxe aqui para a gente que existe a velha vida. E essa velha vida, a gente não faz força para tê-la. Nós nascemos com uma vida velha. Nós nascemos com um monte de programinha instalado dentro da gente e para se satisfazer precisa sempre o outro perder, precisa eu estar no centro, precisa eu ter mais do que o outro, precisa todos me enxergarem, e a nova vida é o oposto de tudo isso. E tem um ponto. Não existe nova vida sem o Evangelho. Não tem como nós deixarmos esta velha vida sem, em algum momento da nossa história, o Evangelho nos tocar. E ouvindo tudo isso, é uma aula como até, eu não lembro quem disse aqui no chat, é algo que a gente tem que ouvir, refletir, orar, ouvir novamente. Por quê? Porque é profundo. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, principalmente para os alunos do J3. Nós ouvindo tudo isso, pelo menos eu falo como eu estou longe. E esse como eu estou longe de estar vivendo esta nova vida, não pode fazer com que eu me sinta fora de Cristo. Mas eu tenho que começar a perceber que estar em Cristo vai me obrigar a pensar diferente. A pensar de uma maneira com que eu não nasci pensando assim. Com uma maneira que não é intuitiva da minha própria carne. E uma coisa que eu achei maravilhoso, e eu não sei se vocês pegaram, eu fiz aqui algumas anotações, e quando nós começamos a viver esta nova vida, tem uma coisa que nasce lá no Éden, e que tem que morrer na hora que a gente começa a viver essa nova vida. Na nova vida em Cristo, nós não terceirizamos mais a culpa.
a culpa passa a ser nossa, e somente nossa. Eu vou dar um exemplo aqui, que normalmente a gente é levado, um exemplo não, uma realidade. Mediante uma aula dessa, o ideal e o correto é nós nos constrangermos e almejarmos a viver essa nova vida. Mas a nossa carne vai fazer a gente viajar, às vezes, até por um sentimento de amor, mas é um amor assim, sabe, não é genuíno. Poxa, aquela pessoa devia estar ouvindo isso. Poxa, o meu irmão devia estar ouvindo isso. Não, olha só, a minha esposa devia estar ouvindo isso. Sim, sim. Mas antes de tudo, você devia estar ouvindo isso. A síndrome de Adão, de terceirizar a culpa, ela não faz parte da nova vida. Porque a nova vida a gente não prioriza mais a nossa vontade egoísta. O amor de Deus nos faz primeiro enxergar o outro. E por quê? Porque, nossa, é um Deus assim, tão social, né? É um Deus que, olha, enxergue o outro. Não. É porque é um Deus que nos enxergou primeiro. Não tem como a gente querer cobrar de Deus aquilo que ele nos chama para viver. Porque, assim, pode ser que a gente, ao entender o Evangelho, ao ouvir essa aula maravilhosa, a gente comece a ter paciência, mas depois querer cobrar por essa paciência. A gente perdoar alguém, mas depois querer cobrar esse perdão. E não dá para fazer isso no Evangelho, sabe por quê? Porque quando a gente estava morto, alguém nos deu vida. Quando a gente estava na lama, alguém nos tirou dela. Quando nós estávamos no ódio, alguém nos amou. Quando nós não merecíamos perdão, alguém nos perdoou. Então, tudo o que Cristo ele nos pede, não é no sentido de, olha, eu tenho um monte de regras e vocês têm que aprender sobre essas regras para viver sob essas regras. Não. Eu tenho a minha vida. E o que eu peço é, vivam como eu vivi. Tudo que a Armali me trouxe é Jesus. São reflexos de Jesus, características de Jesus, a forma de viver de Jesus. E como ele amou a mim e a você primeiro, não vai dar para um dia nós cobrar o amor que a gente teve pelo próximo. Poxa, irmão Rafa, mas eu amo tanto o meu próximo, mas ele nem liga para mim. Jesus fez isso. E ele não está pedindo para você seguir uma regrinha chamada amor. Ele está pedindo para você imitar ele. Ah, irmão Rafa, mas ó, eu já perdoei 5 vezes aquele irmão. Quantas vezes você foi perdoado? Não, Rafa, mas você não está entendendo, você não está aqui. Jesus ele fez muito mais por mim e por você. E olha só que maravilhoso, irmãos. No Evangelho, nós recebemos de Deus vida, perdão, água e pão, cura, amor. E nós passamos a ser agentes de um Deus que fez tudo isso por nós. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Se você ainda não foi curado, fica pertinho do Mestre, porque você vai ser curado. E você, em algum momento da sua vida, vai poder curar alguém. Se você ainda não entendeu o tamanho do perdão de Cristo pela tua alma, fica mais pertinho dele. Olha um pouquinho mais para ele. Mergulhe um pouquinho mais nas Escrituras.
porque você vai ter que ser um agente perdoador. Se você ainda reclama de que não te dão pão e não te dão água, anda um pouquinho mais próximo da fonte da água da vida e daquele que disse: Eu sou o pão, se alimenta dele para que você possa, nessa nova vida, ser fonte e não terceirizar mais a culpa, os problemas. Mas você, como uma pessoa que recebeu algo que você não tinha, uma vida nova, possa dizer: envia a mim. Agora, envia eu. Está fazendo sentido para vocês isso daqui? Irmãos, na nova vida, muda tudo. Na nova vida, a dor do outro é a nossa dor. Sabe? Na nova vida não é assim. Gente, vocês não estão vendo o quanto que eu estou sofrendo, não? Gente, vocês não estão vendo como aquele irmão está sofrendo? Vamos sofrer com ele. Vamos abraçar ele. Vamos ajudar ele. Daí você pode pensar assim, mas irmão Rafa, e eu? Ah, fica mais pertinho do mestre, você não foi curado ainda. A hora que ele te curar, aí você vai falar igual o Paulo, olha, me deram chicotada, me deram pedrada, eu estive como morto, mas eu vi que dava para levantar, eu levantei e bati a poeira, e continuei pregando. Eu voltei para a sinagoga para falar, aquele que vocês crucificaram, e que eu perseguia ele, é sobre ele que eu vim pregar para vocês. Ele cura, ele dá vida, ele abençoa. Por isso que não adianta a gente ter uma mente de servo, se a gente não tiver antes no coração a convicção de que o Senhor nos serviu primeiro. A gente não é chamado para ser independente no Evangelho, nem para ser protagonista de uma história pessoal no Evangelho. Mas a gente é chamado para ser uma nova comunidade que proclama. Olha, eu morava nas trevas, mas ele me deu uma casa no reino de luz. É que nem Paulo fala, né? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. E nessa nova vida, você não vai mais cobrar de ninguém mais nada. Sabe? Não vai ter espaço para cobrança. Porque antes de nós darmos qualquer coisa, primeiro a gente recebeu de Deus, sem ter merecimento algum. É sobre isso, irmãos. É sobre isso a nova vida. A nova vida, ela, num primeiro momento, ela é dolorosa. Ela vai entrar numa linha de conflito dentro da nossa mente. Porque olha tudo que a irmã Aline descreveu a respeito da velha vida. E como que a nova vida é totalmente contrária à velha vida. E aonde que nasce a nova vida? Numa mente renovada. Por isso que antes, irmãos, como a irmã Aline disse, né, sobre o legalismo, antes de você querer mostrar alguma coisa para alguém, você vai ver primeiro Cristo se mostrando a você e você vai começar a tentar a mostrar ele para o próximo. Você não vai mais querer se mostrar. Então a roupa que você veste não é mais importante. O que vai ser importante é o Cristo que você anuncia. Irmã Aline, tá tudo certo? Estamos na mesma comunhão? Louvado seja Deus.